Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Todo mundo me ouvindo bem aí? Beleza. Quanto mais perto aqui você ficar, melhor, tá? Para a gente ir estudando a palavra de Deus. Deus te abençoe, obrigado por você ter vindo, que o Senhor te esconda nele, amém? Pegue a sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 9, versículo 28, anota, escreve aí do lado para não esquecer. Se você conseguir entender esta noite, que você nasceu com um propósito de Deus. Se você conseguir entender esta noite, que você nasceu com um propósito de Deus. E que você é a manifestação dos sonhos de Deus. Talvez muitas coisas podem ser ativadas ainda esta noite, ainda este ano, que vão atrair o favor de Deus para a sua vida. Pastor, mas não é um congresso, não é um evento, não é nada especial. Não, é só um encontro com Deus através da palavra bíblica e revelada. Vamos lá, Lucas capítulo 9, versículo 28. Aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, João tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte para orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Estão conseguindo acompanhar? Beleza? Versículo 30. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam com Jesus a respeito da sua morte. Eu quero que você destaque, se você puder sublinhar, sublinhe. E falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. A partir do falavam da sua morte. Se quiser destacar todo o verso 31, também pode ser. Ok. 2 coisas interessantes. Veja, nesse ambiente aqui de glória, de revelação e glória, 2 figuras do Antigo Testamento aparecem aqui, Moisés e Elias. Ok? Pedro, Tiago e João nunca viram Moisés e Elias. Mas bastou esse ambiente de glória, de transfiguração e sobrenatural, para que eles pudessem ter um discernimento, um entendimento. Ninguém ali nunca viu Moisés e nunca viu Elias. Só se ouvia falar da história. Mas bastou aquele ambiente de glória e eternidade para concluir o seguinte: aquele é Moisés e aquele é Elias. Então existe um conjunto de versículos na Bíblia que sustenta a ideia de que nós iremos nos conhecer no céu, em ambiente de eternidade e glória. Não haverá uma memória de um coração em derrota, ou em frustração, ou em decepção, ou em dor, mas de vitória. Mas, segundo a observação, Moisés não só estava morto, como ele estava com seu corpo oculto. Ninguém encontrou. Então, eles estavam separados por mais de 2000 anos aqui. Elias havia sido levado em um redemoinho, não nas carruagens, recebido em cima no céu. Então, Moisés separado pela morte, Elias separado pela distância.
Bastou um ambiente de glória e revelação para que a morte desaparecesse e a distância se encurtasse. Então, quando nós estamos envolvidos em um compromisso de manifestar e viver baixo a glória de Deus, a morte não nos assusta e nada parece tanto tempo. Entenderam até aqui? De forma bem simples, é só a pontinha do iceberg, a gente vai descer agora. De repente, no versículo 31, a Bíblia diz que Moisés e Elias vieram dar uma instrução a Jesus. E qual é a instrução que eles estão passando para Jesus? Queremos falar sobre a sua morte e como deve acontecer a sua morte. E isso aqui é bastante interessante pelo seguinte: quando Jesus nasce, assim que Jesus nasce, que o Verbo está encarnado, Jesus nasce sem a sua consciência de divindade. Jesus não nasce sabendo que era Deus, porém, que se humilhou na presciência do Pai, em todo o projeto, na mente e no coração do Pai, o Verbo estava lá. Mas agora, quando o Verbo se faz homem e habita entre nós, e quando Jesus nasce, ele perde a consciência da sua divindade. Assim como nós, crianças, quando nascemos, nós também perdemos a nossa consciência relacional sobre Deus, porque todos pecaram, por causa do vínculo com o pecado. Nós perdemos toda a nossa consciência, a nossa razão a respeito de Deus. E isso é gravíssimo, porque quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo de número 1, e no versículo de número 4, a Bíblia diz que nós fomos gerados em Deus. Veja que coisa interessante. Antes de nós nascermos, antes que eu e você pudéssemos ser vistos, tocados, abraçados, olha aí, ele existe, é de carne e de osso. Veja só, antes, Efésios capítulo 1, versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nós temos uma origem, a nossa origem é Deus. Nós fomos gerados em Deus, antes da fundação do mundo, para manifestar sua glória, seu poder, enfim, nós fomos gerados nele com um propósito. Diga, eu fui gerado com um propósito. Mas por que quando a gente nasce e à medida que a gente cresce, a gente não tem a devida noção disso? Por causa do pecado. A nossa consciência de quem foi gerado em Deus, a partir do momento que nós somos gerados como indivíduos, essa consciência passa a ser comprometida pelo pecado. Ainda mais se uma criança nasce em um ambiente hostil, onde Deus não está mesmo. Palavras, atitudes, ações, pensamentos, reações, tumulto, a casa, meu Deus, a opressão, aí é pior ainda. Quando Jesus nasce, ele nasce sem essa consciência de quem ele era. E à medida que ele vai crescendo, à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai tomando consciência. E isso, com certeza, partiu da sua mãe. Eu quero que você entenda uma coisa, nós não somos obras do acaso. Não importa a circunstância que você está vivendo hoje. Isso não define quem você é. Há um plano gerado em Deus, por você, para você e para toda a sua vida. Você pode estar passando por uma circunstância ruim, você pode estar enfrentando um momento ruim, mas isso não te define. Eu e você não somos obras do acaso, nós somos gerados em Deus para a manifestação da glória dEle, para a manifestação da vontade dEle. O mais interessante ainda é que, semelhante a Jesus, que Ele vem e traz luz para aquilo para aquilo que nós realmente significamos. Eu e você nascemos como obra, todos nós aqui, como obra de resgate de Deus.
Você é uma obra de resgate de Deus. Eu e você, gerados em Deus, somos uma obra de resgate para que todas as outras pessoas que nos conheçam consigam voltar para Deus. Porque esse é o nosso objetivo final. Diz Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, para manifestarmos a vontade de Deus, manifestarmos a glória de Deus, lá na sua casa. Aqueles que não conhecem a Deus, e têm o coração cheio de pecado, a mentalidade, o comportamento, você torna-se uma espécie de resgatador dessa gente, para casa, para a família, para os amigos, e Deus não perde o controle em um momento sequer da sua vida. O Salmo de número 139, Salmo de número 139, no versículo de número 16, anote aí, Salmo 139, versículo de número 16, os teus olhos me viram, o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia, diz a Bíblia. Diga graças a Deus. Escuta, deixa eu explicar para você. A Bíblia está dizendo que Deus tem um livro. Deus tem um livro dos sonhos de Deus. E o livro dos sonhos de Deus foi escrito para você. Existe um livro em que Deus registrou a sua história, desde a sua formação, em continuação de formação, quando nada do que você hoje havia, Deus já tinha registrado lá. Então, na mente de Deus, no coração de Deus, eu e você nascemos para manifestar a sua glória e viver toda a vontade de Deus para nós. Você entendeu até aqui? Diga graças a Deus. Até aqui tudo bem, gente? Ficou claro? Ok, preste atenção. O Salmo 139, versículo 16 está me dizendo o seguinte: eu não estava informe, eu estava informe, eu não tinha forma. O Senhor já escrevia sobre mim, já desenvolvia sobre a minha formação, sem que antes nada disso já tivesse sido registrado. Então, se você para e pensa um pouquinho, um guardanapinho, pastor Genius, um napkin, por favor, um clean-up, sei lá, esqueci o nome disso, como é que é o nome disso? Kleenex, isso aí, glória a Deus. A pergunta é, peraí pastor, então também foi escrito as coisas ruins que eu enfrento? Será que Deus também escreveu as coisas negativas que eu enfrento? Se a Bíblia está dizendo que todas as coisas foram escritas por Deus a meu respeito, inclusive o processo de formação, sem que nada isso tivesse acontecido, então as coisas ruins e negativas a meu respeito, Deus também escreveu? Não. Bem sabeis vós os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz, pensamentos de esperança, pensamentos de futuro, para dar para vocês o que desejais. Percebe? O que Deus escreveu, escreveu para o nosso bem. Porém, quando nascemos em pecado, a nossa formação em pecado, veja que o Salmo 139, versículo 16 diz: tu escreveste sobre mim no teu livro. Diz assim, diga comigo, a Bíblia diz que existe um livro, o livro de Deus. Você sabe que no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, muitos livros serão abertos para prestação de contas. Já a gente passa lá. Um desses livros, com certeza, é o livro de Deus. Aonde Deus vai comparar o quê? A Bíblia diz que Deus escreveu um livro, e nesse livro escreveu sobre mim e você, e o que Deus escreveu foi pensamentos de paz, pensamentos de esperança, pensamentos de futuro, para que podeis alcançar tudo o que desejais.
Por que eu estou sofrendo? O homem nasce com uma crise de consciência e amnésia por causa do pecado. Ele negligencia o livro de Deus e começa a escrever o livro da sua própria vida. Por isso que existe uma prestação de contas. E por isso que os livros serão abertos, para que sejam comparados o que eu escrevi para você, o que você escolheu viver. A comparação desses livros dá o quanto você tem que pagar, ou quanto você merece receber de Deus. É assim que funciona o juízo final. Estão entendendo aí? Tudo em nós é contado. Tudo em nós é contabilizado. O que pensamos, o que falamos e como agimos. A Bíblia diz que existem anjos. Pega aí, Mateus capítulo 18. A Bíblia diz que existem anjos. Isso é coletivo. Mateus capítulo 18, versículo de número 10. Existem anjos que nos acompanham para anotar, registrar, guardar, deixar impresso. É uma base de dados que eles vão compilando do que pensamos, falamos e agimos. Algumas pessoas têm a ideia que a sua consciência nunca será violada. Só eu sei, pois no dia do juízo final, todos aqueles que zombaram de Deus, pensando, falando ou agindo, terão a sua memória exposta. Porque os livros serão tomados e vai ser feita uma conferência. O que eu escrevi ao seu respeito, o que você escolheu viver. Existem anjos que registram, versículo de número 10 de Mateus capítulo 18. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Há uma prestação de contas. O Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Esses anjos trabalham para verificar se aqueles que se perderam ainda conseguiram manter uma consciência de arrependimento. Porque existem dois livros, um que Deus escreveu e o outro que nós estamos escrevendo. Até aí tudo bem? Ok. Vai chegar um dia em que as obras e todo o reflexo desse julgamento estará diante de Deus. Pegue aí a sua Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo de número 20. Pegue aí a sua Bíblia, vai anotando e fazendo as conexões. Livro do Apocalipse, capítulo de número 20. Até aqui tudo bem? Precisa reprisar? Salmo 139, versículo 16. Toda a minha vida, ainda informe, foi escrita no seu livro, e a minha formação e desenvolvimento escritas no seu livro, antes que nada disso tivesse acontecido, escritos no seu livro. Por que há prestação de contas e apresentação de livros? Para ver se aquilo que Deus escreveu e que você escolheu bate. Só tem uma razão porque nascemos: viver o propósito de Deus. Por isso que Deus é de cima. Buscai primeiro coisas de cima. Tudo se conecta lá. Mais de céu, menos da terra. A gente se envolve com o nosso livro terreno, nossos sonhos, nossas paixões, nossas conquistas. E por vezes não paramos para avaliar se está de acordo com o que Deus desejou para nós. Quem é o nosso modelo? Cristo. Vamos ver como funciona. Antes, Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 e 12. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar nele. E vi, olha lá, os mortos, pequenos e grandes. E isto fala de status, grandeza, manifestação, inteligência, ignorância, dinheiro, prosperidade, força, influência. Eu vi
todos eles que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deus pega o livro dele e abre. Deus pega os muitos livros que grandes e pequenos escreveram e avalia se está de acordo com o que Deus havia escrito. Gente, é muita estupidez, é um nível de ignorância muito alto achar que nós nascemos só por nós mesmos, para vivermos nossa vontade, para desfrutarmos do nosso querer, para que tudo gravite em torno dos nossos umbigos, do nosso nariz. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. Fomos gerados nele desde antes a fundação do mundo para manifestarmos a sua glória. Não importa o que nós façamos, devemos manifestar a glória de Deus. Tem alguém aí? Dependência, confiança, relacionamento. A base de relacionamento com Deus se baseia em confiança. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Confiança. Há uma prestação de contas diante do Senhor. Escute, quando Jesus nasceu, semelhante a nós, Jesus nasceu sem consciência da sua divindade. Ele adquire essa consciência à medida que ele vai crescendo e recebe o testemunho da mãe. Filho, é o seguinte, eu era uma jovem virgem, nunca havia conhecido o varão. E então, um certo dia, o anjo Gabriel, aquele que assiste diante do trono de Deus, me visitou e disse: você conceberá e dará à luz a um filho. O nome dele será Emanuel, Deus conosco, o Filho de Deus. Eu até resisti e disse: mas como será isto, se eu nunca conheci varão? Então ele me disse: meu filho, descerá sobre ti o Espírito Santo, e você vai ser cheia de Deus, conceberá e dará à luz ao menino Emanuel. Perceba, à medida que a mãe vai transferindo, é que a consciência de Jesus vai se organizando com relação ao que ele de fato era. O propósito de Deus começa a acontecer, a se manifestar em um ambiente propício para o propósito de Deus. Veja que é interessante, gente, isso aqui é uma coisa bem... Pastor, como é que eu aplico isso de uma forma simples? É porque às vezes a gente fica esperando que homens, a mão do homem, a força do homem, a capacidade do homem, faça alguma coisa por nós. A gente aprende com Maria que basta ser cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, então o propósito de Deus começa a se manifestar através da sua vida. É lamentável quando se espera tudo do homem, sendo que o que a gente precisa na verdade é ser cheios do Espírito Santo para manifestar a vontade de Deus. Até aqui tudo bem? Diga graças a Deus. Jesus cresce com a disciplina e cresce com o discipulado da mãe. E à medida que ele cresce e ele se desenvolve, ele vai aos poucos constatando que tudo em torno dele já manifestava o propósito de Deus para a vida dele. Até o dia em que ele, com a consciência agora alinhada com o propósito, com a inteligência, com a consciência, com o emocional, alinhado com o propósito, ele vai à sinagoga em Nazaré. Lucas capítulo de número 4, versículo 10 a seguir. Ele vai à sinagoga em Nazaré e agora ele evoca a profecia de Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim. Veja, ele começa a se mover declaradamente no propósito. E ele me ungiu
para promover liberdade aos cativos, anunciar o ano aceitável do Senhor, curar, libertar os oprimidos do diabo. Ele começa a entender por que ele nasceu e qual era o propósito de Deus na vida dele. E não é por acaso, gente, olha aqui. Ei, Walter. E não é por acaso, gente. Aleluia, só para acordar uns dois. E não é por acaso, gente, que ele causou um escândalo naquele dia. Tentaram apedrejar Jesus, tentaram precipitar Jesus, tentaram jogar Jesus da montanha, tentaram matar Jesus ali. Guarda essa expressão, tentaram. Depois você vai entender porque que eu estou destacando, tentaram matar Jesus ali. Mas não puderam conseguir. Irmão, a sua vida está tranquila até você ser cheio do Espírito Santo. Sua vida está tranquila até você entrar no propósito. Sua vida fica tranquila até você alinhar com a vontade de Deus para você. Quase sempre toda movimentação espiritual de propósito causa um escândalo. Porque não tem como você ser discernido por carnais. Só espirituais entendem uma movimentação espiritual. Alguém entendeu até aqui? Diga graças a Deus.